Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui na cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Aliás, amanhã é dia de aniversário da cidade de São Paulo. Vamos aos principais destaques do programa de hoje, a começar, obviamente, pelo novo recorde do Ibovespa. Nós tivemos um novo recorde, o Ibovespa para o alto e avante. A marca hoje chama a atenção pelo que levou essa marca, o otimismo dos investidores no Brasil, depois de uma semana importante para o governo brasileiro, para o país, com o Fórum Econômico de Davos, continua. Boa parte do mundo se resolveu também com questões da guerra comercial dos Estados Unidos e da China, que trouxe um solavanco nas bolsas do mundo todo e também na Bolsa Brasileira na terça-feira. Mas a semana termina, porque amanhã é feriado aqui em São Paulo, então a Bolsa não funciona. Esta semana termina com o Ibovespa em alta. O novo recorde do Ibovespa, e a pergunta é, os 100 mil pontos são o limite? Ou qual é exatamente o limite do Ibovespa nesse primeiro prazo aqui, nos próximos meses? Jason Vieira e Luiz Barsi, dois economistas, analisam aqui este momento do Ibovespa. O Jason faz uma análise justamente do momento do Ibovespa, o que tem levado esse otimismo. Luiz Barsi fala também sobre as ações que podem chamar a atenção neste momento. Em que ações apostar, além das grandes que têm subido e elevado o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O governo federal arrecada mais em 2018. Aliás, o melhor resultado nos últimos 4 anos, o que confirma a recuperação da economia brasileira. E um mega recall da Toyota. Para você ter uma ideia, mais de 380 mil veículos estão sendo chamados. Sabe qual é o problema? Airbag. Lembra da Takata, aquela empresa que faliu, que forneceu airbag para várias montadoras no mundo todo? A Toyota foi uma das mais prejudicadas, uma das principais clientes e que tem feito recalls com muita frequência para resolver justamente esse problema. Tudo isso você acompanha aqui no Cenário Econômico que já está no ar. Dia de novo recorde do Ibovespa. Apesar daquele solavanco na terça-feira, você se lembra, na terça-feira a Bolsa teve uma baixa e boa parte das análises se equivocava em olhar para Davos, mas o problema estava, por exemplo, na negativa dos Estados Unidos, talvez o principal motivo em fazer uma reunião preliminar com os chineses sobre comércio. Depois, uma outra informação deu conta que os americanos não aceitavam os termos daquela reunião, uma discussão era um pouco maior do que se pretendia naquela reunião preliminar. Aquilo, de alguma forma, claro, chamou atenção para a volta da guerra comercial, ou seja, um arrefecimento da guerra comercial, não um arrefecimento, um esquentamento novamente da guerra comercial, mas isso tudo, de alguma forma, já foi passado. Obviamente que há toda uma preocupação que algum acordo precisa sair entre os Estados Unidos e a China, e com isso os mercados voltaram a subir. Naquela terça-feira também, vale só lembrar, o FMI tinha divulgado, e também a Organização das Nações Unidas, uma previsão de crescimento menor para o mundo. Não era uma recessão, mas uma desaceleração do crescimento, com relação, inclusive, aos próprios números da China. Mas vamos dar uma olhadinha no Ibovespa hoje, está aqui, olha. Essa foi a marca do Ibovespa final, 97.677 pontos no Ibovespa hoje. Tá, e a pergunta é quando é que se vai chegar nos 100 mil pontos. Claro que isso passa por uma série de outras coisas, passa por uma série de outras análises e outras condições. A gente vai falar disso tudo ao longo do programa hoje. Mas a alta hoje foi de 1,16%, 97.677 pontos. E a Bolsa tem batido recordes agora neste ano. O ano começou na quarta-feira, que foi o primeiro dia útil do ano, foi o dia 2 de janeiro, nós tivemos vários recordes do Ibovespa aqui. Nós pegamos só os recordes mais recentes agora, desde o dia 14 de janeiro, 17, 18 e 19. Para se ter uma ideia, era de 94 mil pontos e aqui foi recorde, 94.474, passou dos 95 no dia 17, 95.351 pontos. Aí, obviamente, que vai se pensando onde é que estão os 96 mil pontos. Dia 18 atingiu os 96 mil pontos. Ainda na casa dos 96 mil, no dia 23, 96.558 pontos. Tudo isso vem aqui. No caso, duas notícias chamam muito a atenção para a gente ter esses resultados do Ibovespa no começo do ano. O novo governo, a nova proposta econômica do país, sem viés ideológico, que obviamente trouxe uma série de atrasos para a economia brasileira, mas foco principalmente na questão das contas públicas, que, por exemplo, hoje o Estado brasileiro é deficitário e ele suga a poupança, ele tem que se
ele tem que se financiar emprestando dinheiro do mercado, porque o que ele arrecada é menos do que ele gasta. Como a proposta do ministro Paulo Guedes é muito clara em transformar um déficit em um superávit, ou seja, o governo voltar a arrecadar mais do que gasta, e isso obviamente dá uma situação completamente diferente, porque passa, por exemplo, pela reforma da Previdência, passa, por exemplo, por reforma tributária, ou seja, de tornar o país um país melhor para se fazer negócios. Você se lembra, nessa semana nós discutimos no próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro na terça-feira em Davos, ele falou em colocar o país entre as 50 melhores nações do mundo, entre os 50 melhores países do mundo para se fazer negócios. E quando o presidente aponta, e obviamente que o que cabe ao presidente naquele momento é reafirmar posições, conceitos e apontar caminhos, não iria detalhar mesmo qualquer projeto, qualquer proposta, até porque, convenhamos, isso é extremamente importante ser dito, Davos não é o fórum para se detalhar propostas, sobretudo a da Previdência, até porque quem deve saber o que vai acontecer com a reforma da Previdência em primeira mão é o Congresso Nacional, porque é o Congresso quem vai votar, e os cidadãos brasileiros. A reforma da Previdência não é mais polêmica. Talvez a palavra já tenha se desgastado. A reforma da Previdência é sensível. Sensível porque mexe com a expectativa das pessoas, sensível porque mexe com o cálculo de expectativa de vida das pessoas, com as certezas que elas tinham com relação à aposentadoria, a quanto elas vão ter que trabalhar mais e, obviamente, sensível do ponto de vista de entender qual é a solvência fiscal do governo e até que momento ele aguenta com esse modelo. E a necessidade de saber qual vai ser o tamanho da reforma. Por isso, obviamente, o governo, de forma estratégica, de forma milimetricamente calculada, disse qual é exatamente o objetivo: fazer as reformas, colocar o país numa situação melhor. Nada disso acontece se não se fizer uma boa reforma da Previdência. Tornar o país um lugar onde se possa fazer negócios de uma forma mais tranquila passa por uma série de coisas. Por mudanças, por exemplo, do sistema fiscal brasileiro, sobretudo com solvência fiscal do Estado, ou seja, as contas públicas, passa também por uma série de razões, ou seja, de legislações infraconstitucionais, que são aquelas determinações que o governo faz na canetada, ou seja, uma determinação do próprio governo, da Receita Federal, do Banco Central, mas passa também por algumas votações dentro do Congresso, que é justamente para o ambiente de negócio ficar melhor. Você ter mais condições de crédito, mais fácil, e por aí vai. E isso tudo foi apontado naquele discurso do presidente. Vamos só voltar, portanto, esse foi o valor do Ibovespa hoje, 97.677 pontos. Eu tenho um dado aqui de janeiro, do dia 2 de janeiro até agora, foram 11 recortes, foram 17 sessões de dias úteis na Bolsa, aqui de São Paulo, 11 recordes, a valorização na semana, só nessa semana, foi de 1,3%. Hoje, para você ter uma ideia, foram mais de 13 bilhões negociados aqui na Bolsa. Bom, e o que esperar desse Ibovespa em alta? O economista da Infinity Asset, Jason Vieira, foi perguntado sobre isso, eu fiz essa pergunta a ele, e ele faz uma análise justamente desse momento da economia brasileira e desse otimismo dos investidores. Acompanhe. Tivemos um dia de otimismo renovado no Brasil por conta de resultados de empresas de tecnologia nos Estados Unidos que vieram acima das expectativas, dando base para um crescimento econômico positivo. Também tivemos um indicador de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos menor desde 1969, mas também o Brasil ainda reflete as declarações de Paulo Guedes, ministro da Economia, indicando não só a reforma da Previdência, que é um dos pontos mais importantes, é a questão fiscal, um esforço fiscal renovado, mas também a questão tributária, que é um dos pontos mais importantes nesse momento, na tentativa de recuperação do Brasil, dados os problemas que nós tivemos nos últimos anos. Com isso, o mercado renovou o otimismo, bolsa subindo, juros também caindo, e estamos numa situação agora quase que limítrofe. Necessitamos agora, o governo mostrou o seu plano muito positivo, como se fosse uma planta de uma casa muito boa, mas chegou a hora de colocar essa planta em prática e botar a casa para cima. A questão é que nós precisamos nesse momento exatamente dos deputados, que vão ser ali a base, os trabalhadores que vão colocar isso para cima, e vamos ver se esse otimismo contagia também os parlamentares, e não só isso, o bônus eleitoral da vitória de Bolsonaro tem um efeito positivo nos parlamentares. O tempo esta semana, digamos, a agenda do Fórum Econômico de Davos, em que o presidente Jair Bolsonaro fez o principal discurso, o discurso de abertura do Fórum Econômico Mundial, a agenda de Davos era uma, a agenda do governo brasileiro
é outra e a agenda do Congresso é ainda mais diferente. Ou seja, conseguir colocar essas 3 agendas na mesma situação foi o grande desafio do governo e o governo passou por esse teste. Anunciou do ponto de vista objetivo o que pretende fazer, não detalhou os planos todos porque nem poderia fazê-lo. O próprio governo ainda trabalha nesse projeto da reforma. Há toda uma discussão se os militares entram nessa primeira apresentação do projeto de reforma da Previdência ou não, de que forma vão entrar. Ou seja, o governo não poderia detalhar no exterior o que ele tem que discutir com a sociedade brasileira e com o Congresso Nacional. Imagina se o governo antecipa tudo isso em Davos. De alguma forma pode até agradar investidores estrangeiros, e os parlamentares dizem assim, agora a gente vai ficar sabendo em segunda mão, ou seja, foi estratégico por parte do governo, e esse era o papel que o governo tinha que fazer em Davos, apenas apresentar quais eram as proposições iniciais, os compromissos que o governo tem, os desejos que o governo quer fazer exatamente em mudar a economia brasileira. Isso ele fez. Agora, aqui, com a sociedade brasileira, o Congresso brasileiro, o governo vai apresentar. A data de apresentação, pelo que a gente viu, isso de alguma forma ainda está sendo negociado, mas só será feita quando o Congresso brasileiro se reapresentar, ou seja, no começo do mês de fevereiro. Vamos falar do dólar hoje. O dólar terminou praticamente com um pouquinho de alta, na verdade, na segunda estável, subiu 0,7, na terça-feira, devido àqueles problemas todos dos quais nós falamos, as bolsas caíram no mundo inteiro, o dólar subiu 1,25%. Quarta, ontem caiu, hoje teve uma leve alta de 0,23%. O dólar chegou a ser negociado a 3,73 e a 3,79. Nesse intervalo, terminou a 3,77. Vamos falar de uma outra notícia da economia brasileira. O governo teve, em 2018, a melhor arrecadação dos últimos 4 anos. A melhor arrecadação em dois tipos de arrecadação, ou seja, naquelas em que ele tem, por exemplo, os impostos e também, por exemplo, com royalties. Nós tivemos uma alta importante do preço do petróleo. O governo é o principal acionista da Petrobras, recebeu por isso. Nós temos essa informação agora no Rio de Janeiro. A Flávia Grosso está conosco. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você e a todos. A arrecadação federal do ano passado somou quase R$1,5 trilhão de reais. Os números representam uma alta de 4,74% em 2018, na comparação com 2017. É o maior resultado, como você falou, Piotr, desde 2014. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Economia. Essas arrecadações incluem também contribuições e tributos, como o Imposto de Renda à Pessoa Física e Jurídica, o IOF, que incide sobre as operações financeiras, e o IPI, que taxa os produtos industrializados. Segundo o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, esse resultado aconteceu por conta da retomada do crescimento econômico e do emprego, que acelerou o consumo e aumentou a arrecadação. Em dezembro, no entanto, houve uma queda real de cerca de 1% em relação ao mesmo mês de 2017. E um dos motivos foi a redução dos tributos sobre o diesel. Já as desonerações concedidas pelo governo levaram à renúncia fiscal de cerca de 84 bilhões de reais. O valor foi quase 600 milhões de reais a mais do que a renúncia fiscal concedida em 2017. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Só fazendo uma correção, a valorização do Ibovespa nesta semana foi de 1,65%. Eu tinha falado em 1,3%, foi um pouquinho maior, 1,65%. É o quinto desempenho semanal positivo consecutivo, ou seja, vem desde o ano passado. Vamos falar agora sobre outro assunto. Nós temos a Priscila Cash aqui em São Paulo, porque as empresas aéreas brasileiras levaram pouco mais de 100 milhões de passageiros no ano passado. Priscila, boa noite, bem-vinda. E no Chile, os garotos da seleção brasileira sub-20 transportados por empresas aéreas brasileiras aumentou de 2017 para 2018, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, uma alta de 4,1% no total. Em números, foram mais de 103 milhões de pessoas. Considerando apenas o mercado internacional, o crescimento foi de 11,9%. Nesse caso, é a segunda maior variação dos últimos 8 anos. São 9 milhões e 400 mil pessoas. Já a demanda internacional das empresas brasileiras cresceu 16,6% na medição chamada Passageiros Quilômetros Pagos Transportados.
E o dado de oferta de voos foi o maior da série histórica iniciada em 2000, alta de 19,8%. Quando se fala na participação de mercado entre as aéreas brasileiras, a Latam fechou 2018 com um acumulado de 68,5%, um total 8,5% menor do que a empresa registrou em 2017. A Azul veio em seguida e depois a Gol. Falando agora do mercado doméstico, a alta foi de 3,3%. Nesse caso, juntas, as empresas brasileiras transportaram 93,6 milhões de passageiros. É o melhor resultado dos últimos 3 anos. A demanda e a oferta no mercado doméstico também teve expansão em relação aos anos anteriores. Em 2018, a demanda passageiros, quilômetros pagos transportados, teve alta de 4,4%. E a oferta cresceu 4,6%, a maior variação dos últimos 7 anos. Nesse caso, a Gol liderou com 35,7% da participação no mercado, apesar da queda de 1,2% em relação ao acumulado de 2017. Em seguida, vieram a Latam e a Azul. Piotr. Muito obrigado, Priscila. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre Bolsa de Valores nesse novo recorde hoje, o principal recorde da semana. Obviamente, a gente está crescendo com esse número do Ibovespa, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico. Bom, nesse dia de novo recorde do Ibovespa, até onde vai o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo? Só para fazer uma explicação bem rápida aqui, uma coisa é o Ibovespa, a outra maior é a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. O Ibovespa, na verdade, é uma carteira com quase pouco mais de 60 ações, um pouquinho menos de empresas, porque algumas empresas têm 2 ou 3 tipos de ações negociadas aqui no Ibovespa. Então, é uma carteira fictícia, obviamente, com algumas ações importantes de vários setores e você consegue medir de alguma forma medianamente o mercado. Mas a Bolsa de Valores tem outras empresas que têm ações negociadas aqui que não fazem parte do Ibovespa. Mas, obviamente, o Ibovespa, sim, é um índice que consegue medir o termômetro do mercado, medir a temperatura do mercado, perdão, é um termômetro do mercado. Bom, eu perguntei a Luiz Bassi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, aliás, um investidor de décadas, que já conversou conosco aqui no Cenário Econômico por 2 vezes, vai voltar em breve aqui, diga-se de passagem. Qual é a opinião dele sobre esse momento do Ibovespa? Acompanhe. Na minha interpretação, ele já subiu bastante. Os principais papéis que integram essa carteira do Ibovespa, eles já evoluíram de uma forma que a gente agora começa a indagar. Bom, a partir daí, até que valores esses papéis possam evoluir. Por exemplo, a Petrobras, que hoje está aí na faixa de 25 e alguma coisa, a Vale do Rio Doce, que está a R$55, os bancos também evoluíram bastante, Banco Santander, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco do Brasil, alguns outros papéis também que tem tido uma performance boa, que é a BR Seguridade, da Petrobras, a distribuidora da BR Distribuidora, a BB Seguridade, enfim, esses papéis aí que eles determinam com muito vigor o desempenho do Bovespa, eles alcançaram patamares que eu colocaria numa questão assim de expectativa, de analisar um pouco mais, de avaliar quais seriam agora os próximos resultados, para poder confirmar ou não uma eventual evolução acima desses valores. Vamos dar uma olhadinha nas ações, em grandes ações do Ibovespa. Está aqui, olha, Petrobras hoje subiu 0,28%, Vale 0,74%, Embraer 0,57%, Banco do Brasil teve uma pequena queda aqui, quase 0,5%, 0,43%, Suzano, papel e celulose, nós estamos falando de exportadora, 3,84%, só hoje, hein? Bradesco 0,84%, Itaú uma queda de pouco mais de 0,5%, 0,53%. Mas que outras ações você pode levar em conta no momento de investir
aqui na Bolsa de Valores, olhando para a atual economia brasileira. Essa é a segunda parte da minha conversa com o Luiz Barsi, o maior investidor, pessoa física, uma lenda aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Acompanhe. Eu diria que uma ação como a Cielo, né, que caiu bastante, veio de R$28 e hoje ela está 10 e alguma coisa, 10,70, é um papel que tem uma expectativa boa. A geradora Tietê, que também ela sofreu aí uma pressão razoavelmente forte em função da expectativa de uma subscrição que acabou não se confirmando, a própria Klabin, que hoje é uma empresa considerada uma das melhores em termos de regularidade de pagar dividendos, e a própria Aliar também, que é um papel de prestação de serviço, de diagnósticos por imagem, que está aí sofrendo uma procura razoavelmente boa. Bom, nós vimos aí o Luiz Barsi falar de algumas outras ações, alguns outros papéis que vale a pena você olhar. Vamos ver o resultado dessas ações. O Barsi gravou esse depoimento por volta de 3 da tarde, no meio da tarde. A Bolsa só fechou às 6 horas da tarde. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Cielo, por exemplo, que ele citou, hoje subiu 6,17%. Geradora Tietê, 2,22%. Klabin, 0,32%. A Klabin faz parte do Ibovespa também, ou seja, são algumas ações dentro e fora do Ibovespa. E a Aliar, que ele citou, também teve uma alta de 2,08%. O Barsi, como ele já falou aqui nas entrevistas que nos concedeu no cenário econômico, ele é um investidor de longo prazo. Ele não é um investidor que aposta muito no que se chama de negócios intradia. Ou seja, uma ação está subindo muito, está muito baixa durante a manhã, eu vou lá, valoriza durante o dia e vendo no final do dia. Não é esse o negócio do Barsi. O Barsi entende ações como, por exemplo, uma lógica de aposentadoria. Você vai ter uma renda para o resto da sua vida, porque as empresas pagam dividendos quando elas têm lucro no final do ano, a cada semestre, dependendo de cada empresa. Ou seja, essa é a visão do Barsi, essas ações todas, e tanto que ele faz menção, né? Empresas que pagam bons dividendos. Bom, tudo isso que a gente tem. Amanhã é aniversário de São Paulo, a Bolsa de Valores não funciona, nós gravamos o programa para amanhã, e é um programa especial que fala sobre blockchain. Blockchain é exatamente a estrutura de segurança que está por trás, só para citar um dos casos, o Bitcoin, a principal criptomoeda, ou a mais conhecida, a mais famosa no mundo todo. Eu conversei com a Tatiana Revoredo e o Rodrigo Borges sobre isso. Você já acompanha um trechinho dessa entrevista de amanhã. Pensando num blockchain do Bitcoin, por exemplo, o ativo Bitcoin, ele não está fisicamente em um país, ele está em todos ao mesmo tempo. E essa é a grande dificuldade, porque a gente até hoje só conheceu ativos em que fisicamente ele está em um lugar ou em outro. Criptoativos, o blockchain, cada participante da rede possui uma cópia exata de toda a rede. Então eu tenho o meu Bitcoin aqui, ali, em todo lugar. E como regular isso, se não algo global? Tem muita gente no Banco Central, na CVM, no BNDES, inclusive, que sabe muito de blockchain. Os políticos, os legisladores, eles ainda estão um pouco distantes dessa realidade, estão começando a aprender, mas mesmo assim eles têm feito muitos... Está havendo muitos debates para poder trazer esse conhecimento para os legisladores. Então, o Brasil, eu diria que ele não está tão avançado como o mundo lá fora, mas já está engatinhando ou encaminhando para um segundo passo na maturidade do entendimento dessa tecnologia. Amanhã, aqui no Cenário Econômico, às 7 horas da noite, a entrevista já está gravada, mas você já acompanhou aí um trechinho, para você saber o que vai se tratar amanhã no Cenário Econômico, do que trataremos no Cenário Econômico. Vamos à última notícia aqui, um recall gigantesco da Toyota, são 380 mil veículos, foi anunciado hoje. Os modelos são Corolla, Etios, Fielder, Hilux e SW4. Os anos de 2004 a 2007, se você tem um carro entre esses anos, portanto, vale a pena você checar. O total de reparos é mais de 520 mil, ou seja, porque às vezes você tem 2 airbags. O problema é esse, a troca do airbag
porque pode ter um aquecimento e uma degradação da substância que faz exatamente a propulsão ali, que faz aquele momento do airbag. Para te proteger, ele pode acidentalmente explodir sem uma necessidade, claro, causar um acidente. O cenário econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Feliz aniversário a São Paulo. Boa noite a você, bom feriado para quem está em São Paulo, evidentemente. Boa semana, final de semana para quem está no Brasil todo. Até segunda.